Você aí, funciona na hora do vamos ver? PSG e Bayern funcionaram muito bem mesmo. Talvez tenha sido o grande jogo do Paris Saint-Germain e o grande jogo do Bayern de Munique nessa temporada, justo na hora do vamos ver, né? O Bayern precisava mais. O Paris Saint-Germain, pelo que a Real Sociedade já não vinha jogando nas últimas semanas, talvez nem precisasse de tão bom jogo assim. Foi um muito bom jogo do PSG. E o Bayern de Munique jogou muito bem contra a Lazio. O Bayern tinha perdido a ida, precisava vencer por 2 gols de diferença e venceu por 3-0 e praticamente não deu chance nenhuma para a Lazio. Eu vou começar falando do jogo do Paris Saint-Germain, falar de uma mudança tática que eu achei muito importante do Luiz Henrique, mas antes, cara, o Mbappé, eu não entendo, assim, eu entendo porque que algumas pessoas não gostam dele no Brasil. Só para que vocês saibam, o sentimento que existe do Mbappé, do reizinho, do mimado, do difícil de lidar e tal, é um pensamento bastante brasileiro, tá? O Mbappé é visto como um jogador de personalidade forte, que de vez em quando tem seus encontrões, como por exemplo o Luiz Henrique algumas vezes essa temporada, mas eu acho que no Brasil, pelo sentimento do que não conseguiu conquistar o Paris Saint-Germain e a saída do Neymar e do Messi essa temporada, se vilanizou o Mbappé mais do que o necessário. Não que ele seja um santo, mas eu acho que talvez mais do que ele mereça. E o processo de vilanização do Mbappé também passa por tentar diminuir o grande jogador que ele é. Cara, o Mbappé, os últimos 15 gols do Paris Saint-Germain em mata-mata da Champions, 11 foram deles. Se o Paris Saint-Germain não ganhou a Champions, não é por causa do Mbappé. O Mbappé, a parte dele, eu acho que ele faz, né? É um jogador muito decisivo e está sempre lá, fisicamente, normalmente ele está bem, está ajudando a decidir. E quando joga, ele chama a responsabilidade, o jogo passa por ele e ele decide. É um jogador de personalidade forte. Assiste aí The Last Dance do Michael Jordan, ver o que os companheiros de time falavam do Michael Jordan. Tem personalidade forte, normalmente jogadores ambiciosos são assim. E ele é muito bom, cara. O Mbappé é muito bom. E ele foi muito bom de novo contra a Real Sociedad. Fez os 2 gols, criou um gol pro Barcola no primeiro tempo que o Alex Remiro pegou muito bem, um gol pro Vitinho no segundo tempo que o Alex Remiro pegou muito bem e sempre levou muito perigo ao gol da Real Sociedad. Colocando na tela para vocês verem, são print screens do SofaScore, não é publi, se a SofaScore quiser chamar para uma publi, não vou recusar não, mas olha só, simplesmente porque eu acho que mostram muito bem isso aí. Posicionamento médio dos jogadores do Paris Saint-Germain, do lado esquerdo da tela, eu imagino que esteja do lado esquerdo da tela. Jogo de ida, bom, tá na legenda, jogo de ida, jogo de volta. O que vocês veem de diferença? Dever de casa para vocês. O que vocês veem de diferença? Ou pelo menos assim, o que eu vejo de diferença nessas imagens. A defesa bem parecida, até com uma altura parecida, né? 21 no jogo de volta Lucas Hernandes, 35 Beraldo, 25 Nuno Mendes. No jogo de ida 5 Marquinhos, 15 Danilo, 35 Beraldo. 3 jogadores bem atrás, o lateral esquerdo praticamente não avança para marcar o Taki Kubo. Nos 2 jogos, o 17 e o 8, Vitinha e Fabian Ruiz perto dos zagueiros, fazem muita saída de bola por ali. Nos 2 jogos, o Hakimi bem aberto pela direita e mais avançado, jogador que participa mais. O Zaire Emery, o 33, bem perto dele. Tudo isso coincidências. Aí vem as diferenças que para mim ajudaram a matar o jogo. No jogo de ida, olha aí, o 10 e o 7 lá na frente desgarrados, o Dembélé pela direita, o Mbappé pelo centro-esquerda do ataque, mais pelo centro, e o Barcola, o 29, um pouco mais recuado, bem aberto. No jogo de volta, o Dembélé, esse para mim foi um invento tático do Luiz Henrique, o Dembélé muito perto dos meio-campistas, o Mbappé bem aberto na esquerda e o Barcola bem aberto na direita. O que eu acho que o Luiz Henrique quis fazer? Eu não vi a entrevista pós-jogo dele, as entrevistas, e eu não sei se ele vai explicar, porque normalmente os técnicos não gostam de dar munição para o próximo treinador, né, que vai vir enfrentá-lo. O que eu acho que ele quis fazer? Explorar o 1 contra 1 frágil que tem o Traoré, lateral direito da Real Sociedad. Assim, por exemplo, o Barcola fez o segundo gol no Parque dos Príncipes. E como que ele tinha que explorar? Situação de 1 contra 1 não pode ser muito ataque estático, porque tem mais cobertura, então tinha que ser transições rápidas que a bola chegasse até o Mbappé aberto pela esquerda e não o Barcola aberto por aquele lado, porque se você vai explorar 1 contra 1 é muito melhor que o seu melhor jogador faça isso do que o Barcola, né? Então quanto mais situações de 1 contra 1 gerasse Mbappé, Traoré, melhor para o Paris Saint-Germain. Assim sai
o primeiro gol, assim sai também o lance que o Barcola tenta a finalização num cruzamento do Mbappé e o Alex Remiro consegue defender. Ele quer jogar com esses 3 jogadores, com Barcola, Dembélé e Mbappé, pela velocidade que eles dão, abre o Barcola na direita, um bom jogador corredor pelo lado do campo, abre o Mbappé na esquerda e o Dembélé, primeiro, que é ali muito perto dos meio-campistas, ele ocupa o meio-campista da Real Sociedad, a Real Sociedad tem um meio-campo muito forte, com Brais Mendes, Mikel Merino, com Zubimendi, ocupa mais o meio-campo, tem bom passe o Dembélé, o gol do primeiro tempo sai num passe do Dembélé para o Mbappé rápido para ter um contra a defesa da Real Sociedad. Na hora de defender, o Dembélé defende pelo lado esquerdo e quando o Paris Saint-Germain pega a bola e se junta mais pelo lado direito, o Dembélé vai fechando por dentro para o Mbappé fazer movimentos entre zagueiro, lateral. O segundo gol já sai numa jogada que o Fabián Ruiz está nessa posição do Dembélé porque ele está aberto, então o Fabián Ruiz domina a bola para que venha um passe para o Mbappé, no jogador que o Fabián Ruiz desloca. O Fabián Ruiz puxa e entra aqui o Mbappé. Chama conceito do terceiro homem, se vocês gostam de tática. E assim, o Luiz Henrique consegue destravar a marcação-pressão da Real Sociedad, atacar as costas da defesa da Real Sociedad e explorar um contra um do Mbappé contra o lado mais frágil da defesa da Real Sociedad. É um checkmate do técnico do Paris Saint-Germain. Tem mais peças para jogar esse jogo de xadrez, é verdade, do que Manuel Alguacil, mas vai muito bem o Luiz Henrique na leitura. A Real Sociedad termina o jogo com muitas finalizações, 4 chances claras criadas contra 2 do PSG, mas eu acho que as chances criadas da Real Sociedad são muito mais depois na valentona, no coração, depois já do 2-0, né? Não deu a impressão de que a Real Sociedad estava viva no jogo, a não ser antes do primeiro gol, porque cá entre nós o Nuno Mendes fez um jogo horrível. Muito bom jogo do Beraldo também, hein? Seguro na defesa, de vez em quando foi para algumas ruas sem saída, na saída de bola, assim, foi levando a bola para uma situação meio sem sentido, sem prosseguimento na jogada, mas boa saída de bola, firme, vencendo linhas, jogando na dele de zagueiro, como chegou e rapidamente, cara, o que eu vi do Beraldo, tirando quando ele jogou de lateral esquerdo contra o Cubo, que eu acho que ele sofreu muito, o que eu vi do Beraldo de zagueiro, ele foi muito bem. Muito rapidamente. Estou gostando muito do Beraldo, lembrando que o Marquinhos não jogou, está voltando de lesão, e o Luiz Henrique não quis arriscar nem com ele, nem com o Danilo, jogou com 2 zagueiros canhotos, o que eu não sei, realmente por ignorância minha, se faz muita diferença, tá? Você ter 2 zagueiros de perna esquerda e não de perna direita na saída de bola, se isso é pior ou melhor para o adversário, se muda alguma coisa, não sei, mas o fato é que o Paris Saint-Germain saiu jogando melhor dessa forma. Muito bom jogo do PSG, muito bom jogo do Mbappé. Esse time me parece mais time do que o das temporadas passadas, me parece mais equipe, porque tem mais treinador, porque eu acho que consegue construir mais o time em volta de um jogador, como hoje eu acho que o time trabalhou para que o Mbappé aproveitasse essas situações. E foi o grande jogo da temporada, porque no campeonato francês nem sempre isso aqui acontece. Hoje foi um jogo mais reativo do PSG, de esperar que a Real Sociedad viesse morder para atacar a costas da Real Sociedad. No campeonato francês isso nem sempre acontece. Agora, se jogar assim na Champions, é um time para levar em consideração. Cara, não é fácil jogar no Anoeta Real Arena, o nome do estádio da Real Sociedad com naming rights, e vencer se impondo como se impôs o Paris Saint-Germain. Pode até vencer lá, mas se impondo como se impôs o Paris Saint-Germain não é fácil. Foi um jogo de gente grande do PSG. Parabéns para o Mbappé, para o Luiz Henrique, especialmente esses 2 que eu acho que foram muito bem e outros bons coadjuvantes. Bayern de Munique, Lazio. O Bayern de Munique faz um gol, o primeiro, logo depois de uma chance perdida pelo Immobile, e depois do primeiro gol, o Bayern de Munique cresce muito. Um gol do Harry Kane, oportunismo dentro da área. Para mim foi o melhor jogador em campo disparado. Gostei muito do Kimmich também. O Sané foi crescendo, ainda não marcou. O Sané não faz um gol desde outubro. Voltou o Gnabry a jogar depois de 3 meses, entrou uns minutinhos. Mas gostei muito do Kimmich, gostei muito do Harry Kane, tanto finalizando como voltando, funcionando como um meia. Se for olhar posicionamento médio, eu nem vou colocar aqui na tela para vocês, mas se vocês quiserem olhar, o Thomas Müller teve um posicionamento médio muito mais avançado do que o do Harry Kane. Até sair o primeiro gol, o que eu acho que o Bayern de Munique fazia bem era empurrar Lazio para sua defesa. Fechava e trancava Lazio dentro do seu campo, quase que dentro da sua área,
e martelava, e martelava, e martelava. Bem menos inspirado e eu acho que menos confiante do que outros Bayerns de Munique que a gente já viu por aí. Depois do primeiro gol, aí sim, até saiu o gol do Thomas Müller no final do primeiro tempo, já tinha criado mais umas duas o Bayern que quase entrou. De cruzamentos rasteiros, de jogador chegando em segunda linha, o time melhorou bem e fez o segundo. E no segundo tempo, depois do terceiro, controlou completamente, a Lazio não teve força para nada no segundo tempo. Pegou um time mediano como a Lazio é e tratou a Lazio como um time mediano que ela é. O que acontece é que na Itália pegou um time mediano e conseguiu jogar igual ou pior esse time mediano. Repito o que eu disse antes do jogo. Em casa, o Bayern de Munique não está mal nessa temporada. O campeonato alemão tem 31 de 35 pontos possíveis. Na Champions ganhou 3 e empatou 1 dos jogos. Na Copa da Alemanha foi eliminado por um time que agora não me lembro o nome, da terceira divisão, fora de casa. Então, em casa, na Allianz Arena, esse time regula. Já tinha falado isso para vocês na prévia. Que, aliás, cravamos as duas, hein? Com suspense no jogo do PSG, porque falei menos de 13 escanteios, saíram 11, no finalzinho do jogo teve muito escanteio, mais do que eu imaginava até, pela pressão da Real Sociedad em busca de um golzinho, e também menos de 4 gols, o golzinho da Real Sociedad no final também 3, e ainda teve chance de mais um para cá e para lá, mas tudo bem, deu certo, e o do Bayern de Munique com mais sobra, né? Bom, acho que eu tinha falado menos de 4 gols do Bayern de Munique, ou menos 5, saíram 3, enfim. Uma odd 2.3 do PSG e uma odd 2.35 do Bayern de Munique. As duas bateram nesta terça-feira, odds altas. Eu sei que normalmente as pessoas jogam com odds mais baixas, eram odds altas de apostas criadas. E se você não viu o vídeo prévio, assiste aí, porque tem também dicas para Real Madrid e Leipzig e Manchester City, Copenhagen. É o vídeo anterior aqui do canal, só vocês assistirem. É isso daqui, meu povo. Eu volto amanhã com vídeo dos jogos. Cá entre nós, amanhã eu vou falar de Real Madrid e Leipzig, porque o Manchester City e Copenhagen, só se as coisas começarem a acontecer que eu vou olhar com mais atenção, vou deixar de segunda tela, só por deixar. Mas amanhã eu volto para falar de Real Madrid e Leipzig. É um jogo exclusivo da Max, tá? Na TNT é o Manchester City. Se você quer assistir Real Madrid e Leipzig, você precisa ter Max, que antes era HBO Max, agora mudamos, somos Max, então você precisa ter. Não está em nenhum outro canal no Brasil, só na Max. Você vai assistir todos os jogos da Liga dos Campeões até 2027, todos estão na Max. Então, é a dica que eu dou para vocês assinarem. É isso, meu povo. Juizinho, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para vocês não perderem mais nada. É a única coisa que eu peço, todo o conteúdo é de graça. Até amanhã, quando eu volto com o próximo vídeo. Valeu, gente!